Foi aqui, pastor? Foi? Saudamos a paz do Senhor, amém? Amém. Está dando início a mais uma escola bíblica. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 4. São só apenas 4 versículos. A gente vai ler daquele jeito ao qual todos conhecem, onde eu leio versículos ímpares. Capítulo 15? Capítulo 15, do 1 ao 4. Onde eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Deixa eu só pegar aqui porque eu estou cansado. Vamos lá. Está na NVI, tá, Jorge? Então, o primeiro versículo diz assim: vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com ela se completa a ira de Deus. Versículo 2, igreja. Vi no céu. Alô? Todo mundo acordou? Vi também no mar. Vamos lá. Tá, agora sim. 1, 2, 3, tá bom? 1, 2, 3, 2. Vi também no mar fogo de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Amém. Vamos orar, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais um dia na sua casa, onde nós podemos aprender mais de Ti, mais da Sua palavra, para que nós possamos praticá-la ela no nosso dia a dia. Senhor, abençoe aqueles que vieram, aqueles ao qual não puderam vir, Senhor, aqueles que ainda estão vindo, Senhor, os traga com segurança, que venhamos estar aqui somente, unicamente, para glorificar o Seu nome. Que venhamos, Senhor, ser parte do Seu plano e agir conforme o Teu querer, agir conforme o Senhor diz, que é para seguir o Seu caminho e evangelizar as pessoas, levar o Seu Evangelho a toda criatura, para que assim possamos estar assim como essas pessoas em Apocalipse, assim como todos estão reunidos, glorificando ao Seu nome, ó Rei das Nações. Quem não temerá? Que o Senhor esteja conosco até os últimos dias, que nós venhamos perseverar a cada dia mais, Senhor, para buscar a Sua palavra, estarmos aqui nos cultos de ensino para aprender mais de Ti. Que nós venhamos manter amor e a comunhão entre os irmãos. Que o Senhor venha a cada dia mais se manifestar através de nós. É isso que eu te peço, te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Louvemos ao Senhor, amém? A vida está tão perto, prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho.
Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que ele desça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Importa que ele desça, maior que toda sombra que a gente insiste em projetar. Importa que ele seja o único Senhor. Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja os tronos de outros reis, dobrados ao chão. Até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Quem não temerá o Rei? Amém. Então, agora eu vou estar passando para o professor da manhã, amém? Olá. Olha o microfone até que liga. Corta rápida, né? Troca rápido, né? Vamos lá, irmão. Como é meu aniversário é estar na carta aos Tessalonicenses, deixa eu só pegar as anotações que eu fiz. Mas já pode já deixando aí, já. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 ao 17. É até o final, praticamente. Beleza? Na revista é a aula 16. O título é Permanecer Firmes. Eu estava falando com
com o Emerson, que na verdade quem ia dar era ele, mas ele está levando os filhos para fazer o Enem. Eu já fiz o meu, tá ali. Brincadeira essa parte. Ele foi fazer os filhos para fazer o Enem. Então eu falei, rapaz, isso daqui é curta dessa história. É uma aula curta, são poucos versículos e um único tema, praticamente. Então eu espero, assim eu espero, terminar hoje. Então vamos lá. Quem vai ler o primeiro versículo? Cadê o pastor Maurício? Sempre fica aqui na frente. Ah, tá bom. Começa a ler com a Cris, então. Olha ele chegando aí. Olha ele chegando aí, peraí, vamos esperar o pastor Maurício. Versículo 1 é com o Senhor. Começar por mim, é? Exatamente. Irmãos, quanto à vida do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa relação, está nervoso? Peraí. Com ele, rogamos a você. Não, eu ia falar que é no versículo 13, Jorge. Pode deixar. Está no 1 aí. Quebrou? Não, não tem problema. Não, como é que os teus caindo quebram? 13. Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos, para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. 14. Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que se tornem participantes da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por conta nossa, carta nossa. E o próprio Senhor Jesus Cristo, Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam bons. Finalmente, irmão. Não, já era até o 17. Ah, tem 17. Até o 17. Aí você me confunde. É assim mesmo. Então, 2 Tessalonicenses, só para dar uma recapitulação, é uma resposta um pouquinho mais dura que o apóstolo Paulo, mais oração que o apóstolo Paulo está dando ao povo que mora lá em Tessalônica, pois não sei se os irmãos notaram, mas os assuntos eles são muito repetidos da primeira carta. Então me parece que alguns problemas tratados na primeira carta ainda continuam aqui na segunda. Por exemplo, uma perseguição da igreja de Tessalônica, uma falsa afirmação que tem sobre o dia do Senhor, a volta de Cristo, e o problema dos membros ociosos na igreja parece que piorou. E, como os irmãos podem ver nos versículos que a gente leu, para quem veio na última aula, ela é uma continuação direta da aula passada. Então, o motivo das palavras ao qual a gente acabou de ler aqui, ao qual a gente está lendo, é por conta do discurso anterior de Paulo. E o discurso anterior é a preocupação que Paulo tem aqui por conta da perseguição. Essa preocupação escatológica do povo acabasse criando um Deus diferente do que Paulo prega. Pois o medo acaba gerando isso, as pessoas acabam se rendendo ao medo. Sabe aquelas pessoas que ficam sempre, mas a marca da besta é o chip, ou toma cuidado com isso, ou com aquilo, ou então tal político se elegeu, é o anticristo. Na reforma, mesmo a gente tem muitos erros em relação a isso, na reforma protestante, onde a gente vai ver muitos reformadores chamarem o Papa de o anticristo. E não exatamente eles estavam falando tudo num sentido escatológico do Papa, mas ainda assim
essas pessoas ficam procurando tudo, muito preocupadas demais, sempre em alerta nos mínimos detalhes que envolvem a nossa realidade, como se ela vivesse com medo e não com esperança. Então, isso pode ser até uma fé genuína da pessoa, mas que é meio perigosa, tanto para a pessoa quanto para as pessoas à volta dela. E é o que está acontecendo aqui com o povo de Tessalônica. O povo de Tessalônica, eles têm uma fé verdadeira em Deus, mas já está começando a ficar um pouco perigoso demais, tanto para eles quanto para os outros. Então, por isso, Paulo ele vai começar a tranquilizar o povo de Tessalônica em relação aos fins dos tempos, relacionado à aula passada. Paulo está falando do homem da iniquidade, que é alguém que vai se levantar contra Deus, uma figura apocalíptica, e ele vai dar uma certeza para o povo de Tessalônica que é, olha, esse homem, ele vai ser derrotado. Ele vai ser derrotado da maneira mais fácil possível, sem esforço nenhum, com o sopro da boca de Cristo, ele vai ser derrotado. Esse aí não é nada para Deus. Ele não foi revelado ainda. Ele há de ser revelado, mas não precisam ter medo. Deus permanece soberano em tudo. É o que ele fala, foi o que a gente viu na aula passada. Mas a questão é, ele vai ser derrotado. Mas antes de ser derrotado, ele vai seduzir. E é a partir disso que ele começa os versículos que a gente acabou de ler. Então, vamos ler aqui então a introdução da revista, que diz aqui, ó: como estudamos na lição anterior, o apóstolo Paulo chama a atenção dos crentes para que não sejam enganados com a atuação e o poder maligno do anticristo no mundo. Ele também mostra como as pessoas que rejeitam o amor à verdade irão seguir a liderança do anticristo. Vimos também que, por causa de tal conduta equivocada, o Senhor enviará sobre aquelas pessoas um espírito sedutor para que acreditem na mentira. Precisamos ter uma clara compreensão desse cenário de desobediência ao qual Paulo denomina estado de apostasia. Isso nos ajudará a entender melhor o texto desta lição, assim como extrair aplicações para a nossa vida com o Senhor. É certo que vivemos, se não todo, pelo menos parte desse tempo de apostasia. Então, eduquemos a nossa mente aos ensinos recebidos de Cristo por meio de Paulo nessa carta. Então, gostaria só de ler de novo o versículo 13 ao 14, alguém pode ler? Contudo, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu como primeiros frutos para serem salvos pela obra santificadora do Espírito e pela fé na verdade. Ele os chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de que tornem participante da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é importante a gente destacar a compreensão que o apóstolo Paulo tem desses irmãos que estão sendo perseguidos. E como eu falei, parece que é por conta dessa perseguição que eles são tão fascinados assim com o fim dos tempos, com a escatologia. Porque, pensa comigo, se Cristo vai voltar e julgar os maus desse mundo, e eu estou sendo perseguido por causa de Cristo, o que eu mais quero é que ele volte logo. O que eu mais quero é que ele volte, não até a minha vida acabar, mas antes. E Paulo vai se alegrar na perseverança desse povo em meio à perseguição, pois isso indica que eles verdadeiramente creem no Evangelho de Cristo. Verdadeiramente eles creem que o Senhor vai voltar. Então Paulo, antes de começar a apresentar os problemas e os erros de interpretações por parte dos irmãos de Tessalônica, ele vai ficar admirado com a fé que ele tem, pois realmente é algo admirável.
que mesmo em meio à perseguição, que esse povo ainda assim tem fé na volta de Cristo. Então, vindo aqui na revista, o autor ele vai falar, Paulo começa essa mensagem registrando gratidão a Deus pela forma como os destinatários da carta abraçaram a salvação. Reconheceu que eles, por aceitarem o Evangelho, eram diferentes das pessoas que são condenadas, porque não creem na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Existe, nesse espírito de gratidão, uma maneira diferente de louvar ao Senhor. Deus deve ser sempre exaltado pela obra realizada na vida dos irmãos. Há um gozo no coração de Paulo, porque os irmãos tessalonicenses já não estão mais sob o domínio do anticristo, mas do amado Senhor que ele prega. Aquele que se alegra em ver a obra de Deus na vida de um irmão compartilha o mesmo sentimento de Deus. O testemunho de Paulo deve incentivar a organizar nossa liturgia do culto, tanto individual como coletiva, focando o ato divino da escolha, desde o princípio para a salvação. No versículo 13, devemos aprender a escrever novos salmos a Deus pelo alcance que o Evangelho está atingindo na vida das pessoas, comunidades e nações. Destaca-se que entre os crentes são amados pelo Senhor. Apesar das suas imperfeições, Deus os ama. No caso dos Tessalonicenses, Lucas disse que eles não eram tão zelosos nos estudos das Escrituras como os bereanos, ao qual a gente encontra em Atos 17, no versículo 11. No entanto, são amados por Deus. Precisamos entender que o amor de Deus independe da atuação de seus filhos. Ele não se agrada dos pecados, das atitudes relapsas quanto às suas ordenanças, mas ama o pecador, lavado pelo sangue de Jesus. Aquela compaixão que havia no coração do pai na parábola do filho pródigo, em seu retorno ao lar, poderá ser uma experiência no relacionamento com o nosso irmão. Os estudiosos dessa parábola entendem que aquele pai é a figura de Deus e ele deseja que possamos viver seu exercício de amor. Essa atitude do pai poderá corrigir muitas divergências que temos nos relacionamentos com pessoas e irmãos em Cristo e ajudá-los a permanecer firmes no Senhor. Devemos aprender, como Paulo, a louvar a Deus, pois Ele nos escolheu, assim como os nossos irmãos em Tessalônica, entre outros, para sermos salvos mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade. Desta forma, todos tomamos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui eu queria ver a aplicação que a revista traz, que é: tenha em mente que os irmãos da minha igreja são escolhidos por Deus, assim como eu, e haja baseando-me nessa percepção. É a pergunta que o autor da revista ele deixa para a gente. E eu gostaria de ir um pouco além. Que nós pudéssemos imaginar pessoas que são de fora da nossa igreja. Aquelas pessoas que você olha e pensa que, sabe, não tem uma fé muito bem estruturada, meio parecido com a parábola do bom samaritano. Eu acho que eu vou passar por elas só porque a gente tem tempo, né? Porque daqui para lá já terminou a aula. Então, os samaritanos, eles eram judeus que após o exílio babilônico, eles se misturaram e tiveram um sincretismo religioso entre a religião judaica, entre os povos vizinhos ali. E os judeus, eles desprezavam os samaritanos por causa dessa mistura. Eles achavam que, por causa disso, que Deus meio que deixou os judeus de lado durante um tempo. Por isso que eles ficaram escravos de Roma. E eles desprezavam os samaritanos por causa disso, e não a teologia dele. Tinha até uma oração
que os judeus faziam, que era, graças a Deus, não nasci samaritano. E Jesus, nessa parábola, ele vai querer mostrar algo tão importante quanto a teologia das pessoas, que é o amor ao próximo. E o samaritano, ele tinha fé em Deus, tanto quanto os judeus. E ele tinha mais amor ao próximo do que os judeus, que é uma lei, inclusive no Antigo Testamento, lá em Levítico, que vai dizer: amarás teu próximo como a ti mesmo. Então, aquele sacerdote e o levita que passaram sobre aquele que estava abatido, os quais são bem estudados, ao qual tem uma boa teologia, trabalham no templo, eles não fizeram nada. Mas aquele samaritano, ao qual a crença é meio duvidosa, pois bem, esse fez a vontade de Deus. E essa atitude, assim como Cristo mostra, é de se admirar. Essa atitude é de se admirar. E não é muito diferente nos dias de hoje. Assim como os irmãos de Tessalônica, eles poderiam errar. A gente vai ver, principalmente no capítulo 3, não sei quem é que vai dar aula, mas no capítulo 3 a gente vai ver que eles estão errando bastante. Mas a fé deles é se admirar. Não é como se eles não fizessem parte do corpo de Cristo. Assim como pessoas ao nosso redor, ao qual tem certas atitudes questionáveis, mas que você vê que essa pessoa tem fé, verdadeiramente. Na verdade, geralmente são essas pessoas que fazem você entrar no caminho da fé. Chega até a ser meio irônico. Quantas mães, ao qual podem estar em certas igrejas, ao qual não tem uma boa teologia, mas oram para que seus filhos se convertam ao Senhor e se convertam. Eu vou dizer que a fé delas não é verdadeira? Eu vou dizer que a fé dessas pessoas que creem que Jesus Cristo pode mudar a vida dos filhos, ou então mudar a vida dos seus maridos, não é uma fé verdadeira, simplesmente por alguns erros baseados no fim dos tempos. Não é isso que Paulo faz com o povo de Tessalônica. Claro, não é para a gente deixar no erro, tanto que depois da parábola da mulher samaritana, vem a parábola de Marta e Maria, a qual Maria escolhe a boa parte, que é a palavra. Então, não é para desprezarmos a palavra, mas também não desprezarmos a fé dos outros. Não desprezarmos a perseverança que certas pessoas têm, mesmo com alguns ensinamentos falhos, elas têm ainda perseverança no Senhor Jesus Cristo. E tudo que precisam é só de uma boa exortação, como o apóstolo Paulo faz. Eu gosto sempre de lembrar que exortação também significa encorajamento. Então, encorajando uns aos outros a seguir a Cristo. Alguém tem alguma coisa para falar? Pode falar, gente. Eu achei interessante essa parte que o autor comenta aqui, lá a gratidão pela fé em Cristo. No terceiro parágrafo, ele menciona: aquele que se alegra em ver a obra de Deus na vida de um irmão, compartilha o mesmo sentimento de Deus. Na nossa jornada bíblica, nós estamos vendo Josué, e eu fiquei muito pensativo a respeito, lá quando eu estava lendo Josué capítulo 1, eu fiz eu até notei, destaquei alguns pontos aqui que eu acho que tem muito a nos ensinar na nossa relação uns com os outros, né? E aí, eu vendo esse texto hoje, eu consigo fazer uma alusão ao que a palavra está dizendo lá em Josué capítulo 1. Eu vou colocar para os irmãos analisar. Josué capítulo 1. Deixa eu ver se está na mesma. Aqui, aí, só um minutinho, deixa eu botar aqui na NVI, que é a versão que eu estou lendo. Só mais um minuto. O ponto que
destacar o verso 15, mas para que a gente entenda o contexto do 12. A partir do 12, A partir do 12. Pode ler, pastor Maria? Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembre-se do que Moisés, servo do Senhor, lhes ordenou. O Senhor, seu Deus, lhe concede um lugar de descanso e lhe dá esta terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e os ajudarão. Permaneçam com os seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles, como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a leste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou para que vocês tomassem posse. Aí, nesses três, eu queria destacar o 15, né? Mas para que a gente entenda o contexto, Josué está falando, né, de uma terra que já tinha sido dada, né, a Ruben, a sua família, e os outros irmãos ainda tinham que conquistar a sua parte, né? Tomar posse da sua parte. E eu acho muito interessante que ele diz o seguinte, ó, é uma ordem, né? Vocês os ajudarão. O momento em que vocês estão vivendo é um momento de conforto, é um momento tranquilo, né? É um momento onde vocês já tomaram posse, já está reservado aquilo que é de vocês, mas olha para o lado, os seus irmãos ainda não. E eles precisam que vocês os ajudem. Então vamos fazer o seguinte, as suas esposas ficam, né? Os seus gatos vão ficar, mas vocês vão ajudá-los. Até que, então qual é a condição? Não é simplesmente chego lá e já fiz a minha parte, né? Já fiz o que eu tinha que fazer. Bom, vou voltar e vou viver lá na minha terrinha, no lugar que já foi me conquistado, e eu não tenho mais que lutar por nada. O texto é bem taxativo, dizendo que, dois pontos que eu queria destacar, é que há uma ordem que os ajude. E essa ajuda vai ter que ser até que os outros irmãos também possam gozar da mesma condição que eles estavam gozando, porque era o cumprimento da promessa. Então, o autor está dizendo aqui, ó, aquele que se alegra com a obra de Deus na vida de um irmão, compartilha o mesmo sentimento de Deus. O que Josué estava mostrando aí, que a alegria daqueles irmãos que já tinham recebido a sua parte, né, já tinham conquistado a sua terra, ela também teria que ser a alegria dos outros irmãos que ainda não tinham conquistado. E enquanto isso não acontecesse, a alegria daqueles de Gerson e sua família não poderia ser plena. Então, chama a minha atenção de que a nossa alegria não pode ser uma alegria plena quando a gente olha para o lado e percebe que ainda há muitas mazelas e coisas que precisam ser feitas na vida dos nossos. E que, como o autor coloca, quando nós pensamos que a nossa alegria só é plena, quando a alegria do nosso irmão também está sendo plena ou caminhando para isso, nós estamos compartilhando do mesmo sentimento de Deus. Então, eu queria destacar esse ponto aí, que é um ponto que me chamou muita atenção e
E a gente percebe que um dos métodos de Deus intervir na vida dos nossos irmãos é nos usando para ajudá-los. Então a gente tem que se enxergar todos os dias como um agente de Deus para abençoar os outros, né? Não transferir essa responsabilidade apenas para o divino, para o sobrenatural. Nós somos agentes. Não. Acabou da direita. Só um momento. Não, como o Jorge disse, é muito bom essa frase que o autor falou, porque a gente consegue ver isso na Bíblia. Quando Jesus ele usou o exemplo da parábola do filho pródigo, né? Vou usar isso daí também. Onde no final sempre tem festa, quando o perdido ele é achado. No final sempre há festa no céu, quando alguém que se encontrava perdido é achado. E Jesus ele chama a gente a levar o Evangelho a esses perdidos. A ação do Espírito Santo não é nossa, de convencer a pessoa, mas é como na parábola do grande banquete, ao qual o grande Senhor ele vai falar: vão e anunciem, aí depois vão e tragam pela mão. E se não quiserem, tragam a força, se possível. Claro que não é para trazer as pessoas para a força da igreja, né? Mas está falando no esforço que nós devemos fazer para levar o Evangelho até as outras pessoas. Então, alguém tem mais alguma coisa para falar? Pode falar. A gente olhando assim a palavra, né? Como aqui esse parágrafo fala assim, aquela compaixão que havia no coração do pai na parábola do filho, né? Pródigo, né? Pode ser uma experiência no relacionamento com o nosso irmão. Só que sim, a palavra do Senhor, né, a Bíblia, né, os exemplos que o Senhor nos dá de amor ao próximo, é muito bonito quando a gente lê, né? Mas é muito difícil a gente praticar. Até mesmo dentro da nossa igreja, dentro das igrejas que hoje em dia, infelizmente, é cada um por si. O amor mesmo que o Senhor nos ensina aqui, né? Que ele nos ama independente da atuação dos seus filhos, né? Ele não se agrada dos pecados, mas ele acolhe, ele abraça, ele ama. E hoje nós não amamos como o Senhor manda. Na verdade, a gente está muito pronto para julgar, a gente está muito pronto para atacar, mas para praticar essa compaixão aqui que o Senhor nos mostra, está muito difícil, muito difícil. Hoje o irmão não vem à igreja e aí à noite a gente está atacando e pontuando. Poxa, aquele irmão poderia estar aqui e hoje não está. Né? Aquele irmão, cadê o filho daquele irmão? Nossa, ele veio para a igreja, mas não traz o filho. O filho está em casa. É muito fácil a gente falar do próximo. Mas chegar perto do irmão e perguntar: irmão, está passando por alguma dificuldade? Você não sentiu sua falta hoje? Não tenho visto seu filho, está acontecendo algum problema? Posso ajudar? Posso orar por você, pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho? Não. Hoje em dia, né, o amor, ele está lá na Bíblia, né? Ele está lá na nossa casa com os nossos filhos, mas ele não está aqui com o irmão, né? Porque o julgamento hoje em dia, infelizmente, é isso. Então, assim, eu acho que nós precisamos mesmo ler a palavra e tentar praticá-la no nosso dia a dia mesmo, no nosso cotidiano, né? Porque é muito fácil a gente amar quem está longe, mas quem está perto, aqui do lado, né? Então, que o Senhor venha nos ensinar, nos dar um coração, né, quebrantado, um coração ajustado, para que a gente possa estar acolhendo esses irmãos que muitas vezes estão passando por um problema
Muito difícil. E a gente acha que, como eu falei, é lá no Levítico, tá? Não é no Novo Testamento esse mandamento, não é. No Antigo mesmo. Porque muita gente acha que no Antigo Testamento era só fazer as práticas. Mas aí você vai ver Deus falando, eu não estou ligando para sacrifícios, eu quero o coração de vocês. E é algo muito difícil. E às vezes, eu acho que eu falei uma vez sobre fé, o que é fé aqui, e na verdade fé tem uma variação muito vasta. E às vezes a gente pensa que a gente precisa sentir verdadeiramente para ter fé, e às vezes não. Às vezes a gente pode achar que está maluco. Como foi falado lá, como a gente viu na jornada bíblica com Josué, eu acho que o povo achou que era maluco, rodeando a cidade 6 vezes e aí depois dá um berro. Tudo bem que eles andaram sobre as águas, mas assim, enquanto você está fazendo, eu tenho certeza que muitos não tinham plena convicção, mas como o Tiago diz, a fé não é só no pensar e você falar que tem fé, mas é no agir. Sem obediência, ou então sem atitude, não tem fé. Então, às vezes, para a gente, Jesus falar para amar os nossos inimigos é algo que não faz sentido algum. Às vezes a gente nem acredita plenamente nisso, porque a gente pensa, mas eu vou amar essa pessoa, ela fez tanta coisa ruim para mim. Mas às vezes fé é isso. Fé às vezes não é você ter plena convicção das coisas, mas você fazer e se deixar ser transformado através das atitudes que Cristo nos chama a fazer. Então, no ponto 2, acho que a gente desviou um pouquinho. Vamos lá, ponto 2, tópico 2, que diz a exortação para permanecer na verdade. Então, pode colocar então 2 Tessalonicenses no versículo 15, só para a gente ler de novo, saber do que o autor está falando. Alguém pode ler? Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles. Esse é Josué. É 2 Tessalonicenses do quê? 15. 2,15, 2,15. Vai, Brasil. Não foi não? Não, foi não. Aperta Enter. Portanto, irmãos, tendo em mente todas essas coisas, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes transmitimos, seja pessoalmente, seja por carne. Pera, volta lá. Vai, 16? Não, 15. Só o 15? É 2,15 só. Pode colocar na NVI? Posso. Beleza. Portanto, irmãos, Não, tendo em tá mente... na minha. Não, estava na NVT. Aí, agora sim. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Eu queria só essa parte que quer de viva voz, porque a gente falou aqui que tem sobre várias suposições sobre o que era essa tal falsa doutrina que chegou lá. E a gente falou que poderia ser por carta, ou então alguém, como que se diz? Alguém tentando invalidar a carta de Paulo, ou então alguém colocando uma carta e dizendo que era de Paulo. Mas essa parte aqui dá a entender que não necessariamente é uma carta também. Paulo poderia estar combatendo uma profecia falsa. Então, parecido com o que tem nos dias de hoje, aquele pessoal que fala que vai acontecer. Eu acho que teve há pouco tempo, né, lá nos Estados Unidos, um povo que achou que o Apocalipse já ia acontecer, eu acho que no dia 28 de agosto, algo assim. Então, parece que Paulo está tentando combater uma profecia tipo essa. Pode ser por carta, ou então pode ter sido uma profecia por voz mesmo. Então, é legal essa ênfase que ele dá. Quer de viva voz, algumas vão traduzir pessoalmente, porque é quase a mesma coisa, né? Ou então quer por carta nossa. Então, é o que ele vai dizer: se apeguem ao que nós falamos, tanto pessoalmente a vocês, ou então tanto o quanto escrevemos a vocês, aquilo que escrevemos a vocês. E a gente vai ver que no final dessa carta ele vai até deixar claro que essa carta é escrita por ele,
no capítulo 3, que é como se ele deixasse uma assinatura, e ele vai escrever falando que é ele que está escrevendo essa carta. Então ele apresenta aí o antídoto eficaz para esse problema de tentar deixar-se abalar, nos apegarmos na palavra de Deus, ou como ele vai falar, na tradição que lhe foi passada. Vamos ler aqui o que o autor da revista diz. Ele vai dizer, boa parte do mundo moderno decidiu menosprezar as tradições ensinadas pelos nossos antepassados cristãos. Para eles, a maneira como os antigos viveram exige um custo muito elevado e não facilita o acesso aos prazeres. Por isso, optam por uma vida superficial. Há quem diga que a superficialidade é a maldição desse século. Para essa parte da sociedade, há grandes dificuldades em viver de acordo com as leis e mandamentos do Senhor. Infelizmente, muitos crentes têm se apegado a essa filosofia de vida. Cristo deixou uma condição que precisa ser cumprida para alguém ser discípulo dele. A necessidade de deixar tudo para segui-lo foi essa. Por exemplo, a atitude de Mateus, que após conhecer Jesus, deixou o conforto de seu trabalho com bons benefícios para seguir. Temos em nós muitos desejos e pensamentos pecaminosos que não agradam a Deus. Por isso, a decisão de Paulo ao dizer que o mundo estava crucificado para ele e ele para o mundo, em Gálatas 6, versículo 14, é um bom exemplo a ser seguido na guerra contra a nossa vontade. Isso daqui é, quando a gente entrar no ponto 1 e ponto 2, aqui do tópico 2, é o que eu fiquei pensando, porque às vezes, quando a gente vai fazer pregações e fala, olha, essa palavra que Jesus fala para o jovem rico, de deixar tudo e segui-lo, é para o jovem rico. Você não precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. E realmente, é verdade. Mas é meio que de nos constranger que se a pergunta fosse verdadeiramente para nós, será que a gente daria tudo que a gente tem aos pobres e seguiria Cristo? Porque eu me sinto na mesma situação que o jovem rico. Eu fico quase triste só de pensar nisso. Então, é realmente muito difícil de seguir, mas a gente tem que se apegar nas Escrituras e buscar cada vez mais fazer o que as Escrituras mandam. Nos apegar à tradição que nos foi passada, que esse Evangelho que chegou até nós não saiu do Brasil. Saiu lá do Oriente Médio, lá de Israel foi para a Europa, da Europa foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio até a gente. Quanta gente não deixou tudo para que esse Evangelho chegasse até nós hoje? Então, voltando para a revista, em sua exortação no versículo 15, ele apresenta dois recursos para uma vida de comunhão com Deus. O primeiro é a necessidade de permanecer firmes nos ensinos de Cristo e cuidar da maneira de viver, assim como aquela árvore plantada junto aos ribeiros de águas que tem suas raízes bem nutridas. E 2, a retomada das tradições deixadas pelos crentes do passado. Reconhecer que seu comportamento, seus cânticos, sua dedicação ao evangelismo e sua dedicação a Deus são uma importante herança que eles nos deixaram e que deve ser praticada ainda que muitos julguem ultrapassados. Pode falar, João. Por que você quer terminar a aula de qualquer jeito hoje? A lição hoje? Ou um tema único. Não foi assim que te ensinaram, não. Mas deixa eu ver. No que depender de mim, eu não vou deixar. Desculpa aí a sinceridade. O pastor Emerson me deixou no caminho. Eu queria destacar um ponto aqui que o autor colocou aí. Eu acho que é a melhor tradução
do que a gente está vivendo, né? Quando ele expressou muito bem, na minha opinião, quando ele diz, vai ler o parágrafo desse tópico, a exaltação da clareza da verdade, quando ele diz o seguinte, olha, cadê? Há quem diga que a superficialidade é a maldição desse século. E aí ele está ele está se referindo ao que ele disse mais acima, quando ele menciona assim, para eles, para essa geração que a gente está vivendo, né? Nossa geração aqui, de crente, para eles, a maneira como os antigos viveram exige um custo muito elevado e não facilita o acesso aos prazeres. Porque querem viver, lembra que eu já ouvi uma frase, um pé na igreja, um pé no mundo? Muito comum, né? Quer viver dentro da igreja, quer viver as bênçãos do Senhor, quer viver os bônus da graça, mas não quer viver o ônus, né? O preço para se pagar, né? E aí, por querer transitar nesses dois mundos, né, eles acabam vivendo numa superficialidade. É um evangelho, é uma conduta cristã superficial demais. E talvez uma justificativa que eles deem para essa superficialidade é o que o autor menciona acima, que é um custo muito elevado, né? E esse custo elevado vai privá-los dos prazeres que o mundo tem a oferecer. Então, querem ser os cristãos, porém, deixa eu ver aqui na minha superficialidade, mas eu sou crente, mas eu sou cristão. Deixa eu ver desigajado. E aí a gente pega esses coaches aí e vai batizar de qualquer jeito. E aí a gente vê um montão de coisa acontecendo aí, que vai estimulando essas pessoas a nunca, e sob hipótese alguma, negar-se a si mesmo. Eu não sei negar a mim mesmo. Né? E aí eu não nego a mim mesmo, e eu vivo nessa superficialidade cristã. Então, acho que o autor foi muito feliz nessa colocação logo no início desse tópico aí. Pode-se dizer que ele está exatamente certo. Sabe, eu não sei os irmãos, mas quando eu vou ler a Bíblia, eu leio assim, principalmente sobre o povo de Israel, rapaz, às vezes é muito engraçado os problemas que aquele povo passava. Eu tinha falado, né, de pai, de filho tentar ficar com madrasta, coisas assim. Mas assim, é engraçado quando não é com a gente, né? Porque quando é conosco, aí a gente... Eu não sei, provavelmente muitos irmãos aqui já devem ter a sua fase a qual tentaram se afastar do Senhor. Eu não sei, a gente sempre fica tentando não ouvir a voz de Deus. Mais ou menos isso, como se fosse uma superficialidade. Ah, mas você não pode fazer tal coisa. Eu não ouvi isso, então eu reinterpreto isso, eu acho uma outra reinterpretação. Que ser superficial é bom demais. Não se aprofundar nas escrituras é bom demais, porque então aí ela não mostra o quão defeituoso eu sou. E viver a superficialidade é um contraponto ao que ele fala lá no tópico aqui sobre ser árvores com raízes profundas. Inclusive até a aplicação aqui, a aplicação da revista, vai dizer: estou disposto a pagar o preço para ser discípulo de Cristo e reconhecer o valor dos antigos ensinos do Evangelho. É a pergunta que o autor da revista deixa. Então, vamos para o tópico 3, que eu falei que eu quero terminar hoje. Não vai não. Pode colocar 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 a 17, para a gente saber sobre o que o autor está falando. 16, 17? Sim, alguém pode ler? O próprio Senhor Jesus Cristo e Deus,
e boa esperança pela graça. Deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam bons. Então, aqui como é de se esperar, já para Paulo ir para a próxima questão que ele quer trazer, não há outra maneira melhor de se manter firme nos ensinamentos de Cristo sem uma vida de oração. A gente precisa pedir para Deus e reconhecer que a nossa permanência da fé não depende de nós, mas sim de Deus. Se a gente lembrar disso, se lembrarmos de pedir isso, iremos permanecer fiéis, mesmo em meio às perseguições, assim como o povo de Tessalônica. O autor da revista vai falar: após a exortação aos crentes, Paulo clama ao próprio Senhor Jesus Cristo e ao Deus Pai para auxiliar. Ele tem profunda percepção sobre o mundo espiritual que temos com Deus por meio da oração. Novamente, ele demonstra a consciência do amor de Deus, capaz de doar eterna consolação e boa esperança. Neste mundo de apostasia em que a igreja vive, ela precisa dessa graça de Deus. Então pensa, esse povo que ele está querendo muito que Cristo volte, parece que eles têm um mau entendimento sobre a volta de Cristo. Parece que fala que Cristo vai demorar um pouco mais. Ou então parece que, olha, Cristo só vai vir quando esse homem da iniquidade for revelado. Ele ainda não foi. Não parece ser uma mensagem muito animadora para as pessoas que estão ouvindo. É por isso que Paulo ele vai pedir ajuda a Cristo, ajuda a Deus. Pois Paulo sabe que não importa a quantidade de cartas que ele mandar, não vão ser exclusivamente elas que vão fazer o povo permanecer. Não vão ser só as palavras, mas sim o auxílio de Deus. Vemos na constante vida de oração de Paulo uma outra importante lição. A intercessão é fundamental para o sustento espiritual dos outros irmãos. Por meio dessa prática, ele os ajudava a que permanecessem firmes em Cristo, encorajando-os e transmitindo-lhes forças que fizessem o bem, tanto em atos como em palavras. E a aplicação final que o autor deixa é: que avaliação faço da minha vida de oração em favor dos meus irmãos, tendo em vista sua permanência firme em Cristo? Alguém quer falar alguma coisa? Já posso ir para o final. Falei que ia ser uma aula curta. O pastor de Solberg, que substituto dele, teve antes do tempo e um dia. Conclusão. O autor vai dizer: após o estudo desse texto, podemos extrair algumas lições por meio do seguinte questionamento. Paulo foi uma pessoa zelosa em seu cuidado para com os irmãos. Olhando para o seu exemplo, o que posso fazer para contribuir com os crentes da minha igreja para que permaneçam firmes no Senhor? E o 2 o capítulo 2 dessa carta aos Tessalonicenses estabelece dois grupos de pessoas no período que antecede a volta do Senhor: os que creem na verdade e os que não creem. A que grupo eu pertenço? E por quê? É a conclusão final que ele deixa, mais uma pergunta para nós, para a gente refletir. Será que estamos permanecendo Bateu o recorde. no Evangelho de Cristo? Hein? Então vamos terminar. Vai dar para todo mundo fazer o almoço hoje. Terminou 10 horas. Então vamos lá. Senhor, Deus e meu Pai, muito obrigado pela aula, ao qual eu pude transmitir, ao qual o Senhor pôde falar conosco. Que o Senhor venha agir em nossos corações através das palavras ao qual nós lemos, através dos ensinamentos ao qual o Senhor nos passou.
que venhamos praticar cada vez mais, sermos firmes, continuarmos firmes na Sua palavra, firmes em oração, uns pelos outros. Senhor, venha arder em nós esse desejo de interceder uns pelos outros, para que permaneçamos firmes na Tua palavra e no Seu amor. Senhor, leve aqueles que estão aqui em segurança, nos traga bem para o culto de louvor e adoração ao Seu nome hoje à noite, que nós venhamos ter um belo momento de comunhão e lá em cima venhamos cada dia mais, através das nossas vidas, refletir a Sua glória e o Seu poder. É isso que eu te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando o pastor me souber,